Segundo o analista de segurança internacional David Rothkopf, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu agora enfrenta as consequências inevitáveis de uma guerra em múltiplas frentes, uma situação que ele mesmo ajudou a criar. Antes desta guerra, Israel e o Hezbollah haviam concordado com um cessar-fogo. No entanto, o Hezbollah agora ataca Israel continuamente no norte, mesmo com os Estados Unidos e o Irã tendo acordado um cessar-fogo. A situação se agravou ainda mais depois que o Hamas também teria iniciado seus ataques na região sul de Israel. Isso claramente piorará a segurança de Israel, deixando o país sitiado por múltiplas direções. Então, como isso terminará? Vamos discutir detalhadamente. As ações do Hezbollah no domingo, 12 de abril de 2026, foram uma resposta direta à série de ataques de Israel no sul do Líbano, que continuaram apesar de um cessar-fogo ativo. A fúria do Hezbollah se intensificou após um ataque a Beirute em 8 de abril, que matou 254 pessoas e deixou outras 1.165 feridas. Este número de vítimas em um único ataque a uma capital é incomum para este conflito, historicamente focado em trocas de tiros na fronteira. A escala do ataque a Beirute representa uma mudança de doutrina, elevando o custo humano a um nível que torna uma retaliação massiva do Hezbollah politicamente inevitável para sua liderança. A partir disso, fica claro que o Hezbollah não está mais adotando uma posição passiva, mas começou a pressionar abertamente Israel. Um total de 43 ataques foram lançados simultaneamente em vários pontos-chave de Israel. Os alvos variaram desde a região da fronteira até os territórios palestinos ocupados. Foi relatado que vários foguetes conseguiram até mesmo contornar os sistemas de defesa de Israel. Esta situação aumentou as preocupações sobre uma guerra de mísseis de maior escala, especialmente com a possibilidade do envolvimento do Irã. O Hezbollah também usou drones explosivos para atacar um centro de comunicações israelense nas colinas de Golã, incluindo instalações importantes no quartel de Al-Alika. Ao mesmo tempo, o grupo demonstrou suas capacidades de combate terrestre ao destruir um tanque Merkava israelense. A infraestrutura militar em Kiryat Shmona e Naharia também foi atingida com mísseis guiados. Em resposta, Israel lançou um ataque aéreo massivo, descrito como um dos mais mortais desde o início do conflito. Os alvos principais foram no sul do Líbano, particularmente instalações militantes ao redor de Bint e Bail. No entanto, o impacto também atingiu hospitais e outras áreas civis. Um total de 20 combatentes do Hezbollah foram declarados mortos. Um voluntário da Cruz Vermelha também morreu em um ataque de drone enquanto estava em uma missão humanitária. Ele foi o segundo funcionário da Cruz Vermelha a ser morto nas últimas semanas. Além dos ataques aéreos, Israel também começou a pressionar pelo estabelecimento de uma zona de segurança de 8 a 10 quilômetros dentro do território libanês. Esta medida indica que Israel está se tornando mais agressivo na expansão de sua influência no sul do Líbano. Em resposta ao ataque, o Líbano acusou Israel de visar deliberadamente civis e instalações de saúde. Beirute também pediu uma investigação sobre supostos crimes de guerra. Esta série de ataques e retaliações transformou a frente norte no ponto de escalada mais intenso do conflito atual. Enquanto a região norte permanece em tumulto, o Hamas retomou a pressão vinda do sul. A frente de Gaza não é apenas um elemento suplementar, mas também parte de uma estratégia para drenar a força de Israel. O Hamas chegou a lançar o Makatmeh 90 ou M90, um foguete de longo alcance capaz de atingir Tel Aviv. O ataque causou danos e pânico em Israel. Sirenes de alerta soaram em várias áreas, enquanto os sistemas de defesa aérea foram forçados a trabalhar em regime de sobrecarga em meio à pressão da frente norte. Através deste ataque, o Hamas visa demonstrar que ainda possui capacidades de combate significativas e continua sendo uma ameaça que Israel não pode ignorar. Vendo a piora da situação, Benjamin Netanyahu finalmente convocou negociações de paz entre o Líbano e Israel. Os Estados Unidos responderam facilitando uma reunião em Washington, D.C., em 14 de abril. Este passo é visto como um esforço diplomático de emergência por parte de Washington para evitar que o conflito se agrave ainda mais. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, autoridades de alto escalão de Israel e do Líbano sentaram-se juntas à mesma mesa de negociação. Esta reunião é considerada um dos esforços mais sérios para parar a guerra que devastou a região de fronteira de ambos os países. A realização desta reunião após uma década de silêncio diplomático não sinaliza um avanço genuíno para a paz,
mas sim o nível de desespero estratégico. A mediação americana é uma medida de contenção de danos, forçada pela iminente possibilidade de um colapso regional que nenhuma das partes, incluindo Washington, pode controlar. Embora muitas partes ainda duvidem do resultado, a situação no terreno é de fato urgente. O número de mortos já ultrapassou 2.000 pessoas. Ao mesmo tempo, mais de 1.200.000 cidadãos libaneses e dezenas de milhares de cidadãos israelenses na região norte foram forçados a deixar suas casas. A reunião contou com a presença de delegações de ambos os lados, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, atuando como mediador principal. Israel foi representado por Yeki Leir, embaixador de Israel nos Estados Unidos. Do lado libanês, Nada Hamader Muawat esteve presente acompanhada por Michel Izá. Michael Neff, do Departamento de Estado do ZEUA, também participou. O foco principal dessas negociações não é construir uma paz a longo prazo, mas sim encontrar uma maneira de parar a violência o mais rápido possível. Uma das principais questões discutidas foi a divisão de uma zona de segurança. Israel propôs que o sul do Líbano fosse dividido em 3 áreas operacionais. Nessa proposta, um território que se estende por 8 quilômetros a partir da fronteira ficaria sob estrito controle militar israelense até que o Hezbollah seja completamente desmantelado. Enquanto isso, o Líbano afirmou que a resolução do conflito deve aderir à Resolução 1701 da ONU e à restauração total do controle militar libanês na região ao sul do rio Litani. O Líbano também exigiu um cessar-fogo imediato, bem como uma garantia de sua soberania nacional. Por outro lado, Israel permaneceu inflexível de que a guerra só poderia ser interrompida se o Hezbollah fosse totalmente desarmado e uma paz permanente fosse estabelecida. No entanto, este esforço de negociação perdeu imediatamente parte de sua legitimidade após ser rejeitado pelo Hezbollah. Anteriormente, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, havia instado o governo libanês a se retirar das negociações de paz. Segundo ele, a reunião era meramente uma armadilha projetada para forçar o Líbano a aceitar os termos de Israel sob ameaça militar. Em um discurso televisionado na noite de segunda-feira, Naim Qassem reiterou que o Hezbollah não estaria vinculado a nenhum acordo resultante das negociações. Ele também acusou os Estados Unidos de usar a diplomacia apenas como um escudo para Israel continuar suas operações militares e construir uma zona de segurança no sul do Líbano. Desde o início, o Hezbollah de fato rejeitou qualquer forma de reconhecimento de Israel. Para eles, esses esforços diplomáticos são apenas outra maneira de desarmar à força o Hezbollah. Na verdade, para demonstrar que ainda controlam a narrativa da resistência, o Hezbollah aumentou a intensidade de seus ataques, chegando a 43 ataques em 24 horas. Independentemente das negociações de paz, a ativação simultânea das frentes norte e sul indica uma coisa importante. Este conflito não pode mais ser visto como uma série de ataques isolados. Tudo está agora interligado e evoluiu para uma escalada regional. Cada ataque agora carrega o risco de expandir a guerra para um nível muito maior. O Hezbollah está começando a mudar o padrão do jogo, deslocando seus alvos de meramente a região da fronteira para pontos estratégicos. Em resposta às operações de Israel, o Hezbollah transformou um conflito que inicialmente estava centrado em Gaza e no Irã em uma guerra baseada no Líbano. O objetivo é claro: dividir o foco dos militares israelenses, drenar sua logística e resistência e, em seguida, enfraquecer a força geral de Israel. Esta guerra é essencialmente uma guerra de atrito. Ao abrir a frente norte, o Hezbollah visa tornar o custo das operações de Israel no Líbano muito maior. Isso é muito importante para Israel, porque sua situação interna está sob pressão devido à guerra contra o Irã. Essa é a situação que o Hezbollah está tentando explorar. Por outro lado, o grupo proxy também quer mostrar que é capaz de atingir alvos de alto valor. Se o reconhecimento dessa capacidade crescer, o Hezbollah pode fortalecer sua posição como o principal símbolo da resistência, não mais apenas uma força adicional na região. Enquanto isso, a ação do Hamas não é apenas para dividir o foco e a concentração das forças de defesa de Israel, que antes estavam ocupadas lidando com o Irã e depois com o sul do Líbano. O Hamas também quer atrair a atenção do mundo de volta para Gaza. Especialmente desde a formação do Conselho de Paz por Donald Trump, o destino de Gaza tornou-se cada vez mais influenciado pelos interesses dos Estados Unidos e de Israel. Taticamente, os ataques do Hamas visam provar que eles ainda têm a capacidade de criar perturbações estratégicas,
não permitindo que o conflito se concentre apenas no norte ou no Líbano. O Hamas abriu a frente sul para dividir a atenção e perturbar o foco de Israel. Curiosamente, o momento dos ataques nas várias frentes parece ser quase simultâneo. Embora não haja evidências de um comando direto e unificado, isso indica uma coordenação eficaz. A ausência de um comando unificado, mas com ações sincronizadas, aponta para uma nova doutrina de guerra de resistência. Em vez de uma hierarquia central, opera-se com base em objetivos estratégicos compartilhados e gatilhos predefinidos. Isso torna a rede de adversários de Israel mais resiliente e muito mais difícil de desmantelar. Como resultado, as defesas de Israel são forçadas a enfrentar ameaças de múltiplas direções ao mesmo tempo, aumentando a pressão militar e psicológica sobre as forças de defesa de Israel. Com essas frentes ativas, não é impossível que o Iêmen também se envolva em breve através das forças Houthi. Se isso acontecer, Israel enfrentará ataques de várias direções simultaneamente. Israel se vê agora em uma posição delicada. Se continuar a guerra com os Estados Unidos contra o Irã, os ataques do Líbano e de Gaza continuarão. Mas se Israel optar por manter o cessar-fogo com o Irã e se concentrar no Líbano, o Hamas poderá intensificar seus ataques a partir de Gaza. Por outro lado, se Israel se concentrar mais em lidar com o Hamas, o Hezbollah poderá explorar a situação para se tornar mais agressivo. Mas se Israel optar por confrontar todas as frentes de uma vez, seus recursos se esgotarão rapidamente, e o risco de enfraquecimento aumentará consideravelmente.